Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos. Então, que seja um dia de alegria e de regozijo para todos nós, porque voltamos a dizer, na presença do Senhor. Tem sido muito bom para a Dione e para mim conviver com vocês desde ontem à noite e ouvir tantas palavras carinhosas, tantas palavras e expressões de bondade para conosco. É um prazer voltar a ver tantos de vocês com quem a gente já se encontrou em outros eventos da Convenção Batista Brasileira, em outros eventos de diferentes organizações. Então estar aqui é muito bom. E tenho observado que nós todos aqui representamos muitas igrejas, porque somos de várias cidades e de vários estados. Então vou fazer uma pergunta. A pergunta é: qual é a sua igreja? Quando fizer esta pergunta, eu quero que você responda em voz alta, tá bom? Então vamos lá. Qual é a sua igreja? Graças a Deus, vocês vêm de todos os lugares. E que Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe o seu pastor. Deus abençoe a liderança da sua igreja. Deus abençoe as famílias da sua igreja. Deus abençoe você e a sua família. E que ao sair deste congresso, você leve exatamente o nosso tema: Jesus, confiar, descansar, vencer. Como o pastor Gilton colocou na sua palavra inicial, em nosso livro do mensageiro no programa, estas três palavras, esses três verbos têm sentido, eles não estão ali isoladamente, mas representam uma cadência e uma sequência daquilo que acontece. Quando nós confiamos em Jesus, nós descansamos em Jesus e nós vencemos por Jesus. A gente pensa em descansar como dormir, mas não é não. Descansar, do ponto de vista bíblico, é no sentido de nós simplesmente nos lançarmos nos braços do Senhor e continuarmos a nossa vida. E isso é descansar. Nós simplesmente nos colocamos à disposição dele e sabemos que as nossas lutas são travadas por ele, e nós então vamos com ele à nossa frente. Então Jesus, confiar, descansar, vencer. Irmãos, por fineza, digam este tema mais uma vez. Jesus, confiar, descansar, vencer. Agora vocês, irmãos, vamos lá? Jesus, confiar, descansar, vencer. Agora todos nós. Jesus, confiar, descansar, vencer. E é isso que nós queremos que aconteça, e já está acontecendo entre nós desde ontem à noite e certamente até nós daqui sairmos na sexta-feira. E em nossa vida, que Jesus seja sempre este alvo da nossa fé, da nossa confiança, do nosso descanso e também da nossa vitória. Ontem nós pensamos neste tema: Jesus, confiar, descansar, vencer, à luz da expressão vida radiante, isto é, nós estamos vivos e assim, pela graça de Deus, permaneceremos de acordo com a sua vontade. Sempre de acordo com a vontade do Senhor. Seja o que for, independentemente das circunstâncias, vamos sempre confiar no Senhor, descansar no Senhor e vencer através do Senhor. E isto vale para todas as situações da nossa vida, ainda que cada dia seja difícil, que pode ser, seja penoso, que pode ser, seja triste, que pode ser, mas acima de tudo, nós estamos vivos. Isso é importante. Nós estamos respirando, nós estamos vivos deste lado da eternidade, e assim ficaremos enquanto o Senhor desejar. Ponto final. A última palavra sobre a sua vida e a minha vida não pertence a ninguém, mas a Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas. É Ele quem determina o nosso momento e acabou. Vamos trabalhar enquanto estivermos neste mundo, trabalhando para o Senhor, no poder do Senhor, na graça do Senhor. As dores vão e vêm, os achaques vão e vêm, alguns parece que vêm mais do que vão, mas seja como for, tudo isso está na presença do Senhor. Não há nada na sua vida ou na minha vida que fuja ao conhecimento do Senhor.
O Salmo 139, que mencionei brevemente na oração, nos diz isso. É um salmo que fala da onipresença de Deus, Deus está em todos os lugares, da onipotência de Deus, Deus pode todas as coisas, da onisciência de Deus, Deus conhece todas as coisas. Eu colocaria mais um, da onividência de Deus, Deus vê todas as coisas. Ainda que eu esteja, ou você esteja, totalmente isolado ou isolada, sem ninguém por perto, vamos nos lembrar, Deus está vendo aquele momento também. Então nada escapa ao conhecimento de Deus. Vivamos o nosso melhor hoje, porque este é o dia que o Senhor fez. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou me alegrar e eu vou me regozijar neste dia que o Senhor me deu. E assim nós queremos continuar. Ontem nós pensamos no Jesus confiar, descansar e vencer como uma forma de nós fazermos uma boa ação para Ele. À luz de Mateus 26, de 6 a 13, naquele momento em que Maria, profundamente agradecida ao Senhor pela ressurreição do seu irmão Lázaro, oferece a ele um perfume extremamente caro, quebrando aquele vaso de alabastro, ungindo o Senhor, mesmo com as críticas que foram feitas por vários circunstantes, entre eles Judas, de acordo com João. O Senhor disse: não perturbem esta mulher, não façam isso com ela, porque o que ela fez está me preparando para a minha sepultura, ela me fez uma boa ação. Então toda vez que você vai a Jesus com confiança, no descanso e com a vitória, você está praticando uma boa ação para Jesus. Que a nossa vida seja cada dia uma boa ação para Jesus. Neste congresso, em nossa família, na nossa igreja, entre os amigos, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nos nossos contatos, sempre pensando isso: eu estou fazendo uma boa ação para Jesus. A minha vida glorifica Jesus. A sua vida e a minha vida, a nossa vida, deve glorificar a Jesus. Hoje eu gostaria de continuar com Jesus, confiar, descansar, vencer, dentro da ideia de uma vida radiante, isto é, uma vida que ilumina, uma vida que projeta luminosidade, uma vida que brilha. E nós temos vários hinos e cânticos que nos ajudam nesse sentido. Brilha no meio do teu viver. Nós não podemos esconder uma cidade edificada sobre o monte, nós não podemos esconder uma lâmpada que está acesa. Ela brilha porque é da natureza dela brilhar. E quando ela brilha, no nosso caso, quando nós brilhamos, Jesus diz que as pessoas veem as nossas boas obras e glorificam ao nosso Pai que está no céu. Então a nossa vida sempre glorificando a Jesus, sempre exaltando o nome de Deus. E hoje eu gostaria de ficar com a palavra Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, porque na realidade de todos esses três verbos, todos eles dependem de Jesus, estão relacionados com Jesus. Ontem, uma boa ação para Jesus. E nesta manhã, a supremacia de Jesus. Jesus acima de qualquer situação e de qualquer pessoa em nossa vida. Vamos ler juntos na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo número 1. Colossenses, capítulo número 1. Vou começar com o versículo 1 e vamos até o versículo número 20. À medida que eu for lendo, vou fazendo um ou outro comentário para a nossa edificação. Colossenses capítulo 1, começando com o versículo número 1, estou lendo da Nova Versão Transformadora. O texto diz: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. É interessante que esta carta de Paulo aos Colossenses é uma carta a quatro mãos. Ele está dizendo: eu e Timóteo estamos escrevendo esta carta
a vocês que residem em Colossos, uma cidade pequena, cerca de 160 quilômetros da cidade de Éfeso. Aparentemente, pelo menos pelo que lemos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo nunca esteve em Colossos. Consequentemente, ele não fundou a igreja dos Colossenses, mas através de alguém que ele vai mencionar daqui a alguns versículos, ele ficou sabendo do progresso da obra do Senhor em Colossos e procurou então enviar essa carta para assistir aqueles irmãos, auxiliar aqueles irmãos na compreensão do que estava acontecendo com eles. Porque, como acontece no Novo Testamento e até hoje, não há uma única igreja neste mundo que não enfrente problemas. Não há uma única igreja local neste mundo, independentemente da denominação, independentemente da sua localização geográfica, não há uma única igreja local que não enfrente dificuldades, em hipótese alguma. Disse do grande pregador batista Carlos Spurgeon, considerado o príncipe do púlpito batista. Ele faleceu em 1892, tendo ficado 40 anos no chamado Tabernáculo Batista de Londres, também conhecido como Tabernáculo de Spurgeon. Então lá ele ficou de 1852 a 1892, quando faleceu. E a cada fim de semana havia cerca de 10.000 cultuantes na sua igreja, sempre lotada, durante 40 anos. Um homem que tinha o poder da palavra, ele foi concedido pelo Espírito Santo. Eu ouvi do Dr. W.A. Criswell, que foi pastor da primeira igreja batista de Dallas, no Texas, durante quase 50 anos, que numa visita que ele e a sua esposa fizeram ao tabernáculo de Spurgeon, isto anos depois, talvez 50 anos após a morte de Spurgeon, ele estava sentado com a sua esposa, ambos chegaram antes do culto, e havia duas senhoras, diz ele, extremamente idosas, que estavam sentadas no primeiro banco. Ele disse, uma perguntou à outra, e ele está ouvindo: a senhora conheceu o grande Spurgeon? E esta outra senhora, que era membro do Tabernáculo Batista há tantos anos, disse, sim, eu o conheci, Spurgeon. E a primeira então perguntou, como é que era Spurgeon quando ele pregava? E a outra respondeu, parecia que ele tinha fogo nos lábios. Isto é, poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo. Não havia, em hipótese alguma, qualquer ideia de entretenimento, de diversão. Ele partia direto para a pregação da palavra. E isso trazia conforto e edificação ao coração dos seus ouvintes. Muito bem, a palavra nos diz exatamente isso aqui, que Epáfras, quando esteve lá, trouxe ao apóstolo Paulo grandes novidades e informações, e embora o próprio apóstolo não tenha estado com eles, nem tenha fundado aquela igreja, mas ele se viu mobilizado pelo Espírito Santo para enviar-lhes uma carta. Que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Isto é, desde o início da obra do Senhor em Colossos, os irmãos colossenses sempre demonstraram esta boa vontade, segundo o apóstolo Paulo, esta verdade, essa expectativa das boas novas de Cristo Jesus. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Por isso muitos eruditos do Novo Testamento entendem
E Epáfras foi quem iniciou, plantou a igreja dos Colossenses e depois enviou regularmente notícias ao apóstolo Paulo, pelas quais ele, o apóstolo, entendia o que estava acontecendo e acabou enviando a sua carta. Epáfras é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou o amor que o Espírito lhes tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Aqui está o início da oração de Paulo pelos Colossenses. Ele pede o pleno conhecimento da vontade de Deus e também plena sabedoria e entendimento espiritual. Há cerca de 25 anos, a primeira Igreja Batista do Rio realizou um retiro de carnaval no Sítio do Sossego. Havia um grande número de irmãos naquele que foi parte dos retiros anuais que a igreja sempre realizou. E o nosso preletor naquela oportunidade foi o pastor Davi Gomes. Eu sei que a Ana Maria, filha dele, está aqui em algum lugar deste... está logo aqui. E dentro de mais 2 meses, em maio, mais de 1 mês e meio, nós teremos o centenário de nascimento do pastor Davi Gomes, que nasceu no mesmo dia que a minha mãe. E eu já disse a Ana muitas vezes, como também ao saudoso pastor Davi Gomes, que desde a minha infância, no dia do aniversário da minha mãe, 23 de dezembro, a gente orava por ela e pelo pastor Davi Gomes, porque ela dizia, hoje também é aniversário do pastor Davi Gomes. Então naquela ocasião, em 1994, no retiro espiritual, eu estava conversando com o pastor Davi, num dos momentos, num dos intervalos, e ao longo da minha vida pastoral, conversei inúmeras vezes com ele, e ele então me disse, Fausto, se há um dom de que você mais precisa e que você deve pedir a Deus, é o dom da sabedoria e do entendimento. Como pastor, você precisa da sabedoria do Espírito Santo. Como pastor, você precisa do entendimento do Espírito Santo. Não se trata de inteligência, não se trata de QI, não se trata de informação ou formação acadêmica, mas da iluminação que o Espírito Santo coloca dentro do seu coração e no seu raciocínio. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento. E então ele contou alguns eventos da sua vida, alguns episódios, nos quais a sabedoria de Deus esteve tão presente que evitou que ele tomasse uma ou outra decisão que poderia, a curto, médio ou longo prazo, comprometer o próprio ministério dele. E é o que Paulo pede a Deus pelos Colossenses, que vocês tenham o pleno conhecimento da vontade de Deus e também sabedoria e entendimento espiritual. Continuando a sua oração, a partir do versículo 12 ou 11, Paulo diz, oramos também para que sejam fortalecidos, vocês sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam. Mais 2 qualidades indispensáveis no exercício da fé cristã: a paciência e a perseverança, pelas quais nós permanecemos firmes naquilo que Deus espera de nós. É preciso, pois, que, revestidos da sabedoria, revestidos do entendimento espiritual, nós sejamos firmes, perseverantes, pacientes na obra do Senhor. Porque, segundo o mesmo apóstolo aos irmãos em Corinto, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 58, a nossa obra não é vã no Senhor. Que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Então, perseverança, paciência, alegria, gratidão. Ele, o Pai, capacitou vocês para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz.
E agora eu faço uma pausa e vou para o capítulo número 2, a partir do versículo número 1, porque nos faz saber exatamente aquilo que estava sendo travado dentro da igreja dos Colossenses. Porque eu vinha dizendo que nenhuma igreja local neste mundo, seja ela qual for, onde estiver localizada, independentemente da denominação, por ser uma igreja composta de seres humanos, ela sempre enfrentará dificuldades. Agora, retomando Spurgeon, ele, à frente do seu tabernáculo durante 40 anos, pregador, príncipe, como mencionei, príncipe do púlpito batista, mas a igreja dele era uma igreja de seres humanos. Em certa ocasião, uma senhora que visitava a igreja foi falar com ele e disse: pastor Spurgeon, eu gostei demais da sua mensagem, gostei demais da sua igreja, dos hinos, as leituras, as orações. Eu estou procurando esse tipo de igreja que eu considero perfeita e eu quero ser membro da sua igreja. Ele disse: mas não faça isso. Não faça isso. Porque no dia que a senhora chegar aqui, a igreja vai ficar imperfeita. O que ele quis dizer é o seguinte: a nossa igreja é uma igreja imperfeita. Ela não é uma igreja perfeita. Não existe isso. Alguém disse que quanto mais você vive e trabalha numa igreja, mais você conhece as imperfeições dela. E é verdade. Quem não conhece as imperfeições de uma igreja são os crentes do estacionamento. Eles vêm para o carro, entram para o culto, terminam o culto, vão para o carro e vão embora para casa. Ou saem do ônibus, ou saem do metrô, vêm, participam do culto, voltam para casa. Eles só sabem o que é culto. Ora, só saber o que é culto é uma bênção. A pessoa levanta a mão, a pessoa canta, a pessoa ora, a pessoa chora, vai para casa. Agora, eu quero ver o dia a dia da igreja. Ali você vai conhecer as limitações de uma igreja local. Isso é a experiência de todos nós. Alguém já disse que aqueles que reclamam que toda igreja tem uma panelinha, param de reclamar quando eles entram para a panelinha. É claro. Eu sempre digo, olha, se você quer conhecer a igreja, você tem de visitar 3 lugares da igreja o tempo todo. Tira o santuário, esse todo mundo vai. Você tem que ir aos banheiros da igreja. Você tem que ficar nos corredores da igreja e tem que ir à cantina da igreja. Nesses 3 lugares você vai conhecer as pessoas, vai ouvir as pessoas e até vai garantir gente para o seu funeral. Não há como. É verdade. Se você só entra para o santuário, sai do santuário e vai para a sua casa, muito obrigado, irmão, por esta boa ação para comigo. Muito obrigado. E conforme diz Hebreus 6:10, que mencionei ontem à noite, Deus jamais vai se esquecer deste copo d'água. É promessa, irmãos, que a palavra diz que Ele não é injusto para se esquecer daquilo que vocês fazem para com os santos, porque fazendo para com os santos estão fazendo para Ele. Irmã, este copo d'água tem recompensa. Pode crer nisso. Para mim, descedentando-me, para a senhora, aumentando o seu galardão. É isso aí. É verdade. Eu realmente confio plenamente no que eu estou dizendo. Mas você deve estar integrado na sua igreja em todos os sentidos, até mesmo para ter um velório decente, tranquilo, legal, com muita gente. Entendeu? Eu, como pastor, já passei por inúmeras situações de ver pessoas, membros da igreja por longos anos, e depois do culto fúnebre ter 5, 6 pessoas e eu ficar encafifado. Como é que isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Se você não estiver totalmente influenciado, influenciada, enfronhada na sua igreja local, você fica isolado dentro da igreja. Você pode ficar no santuário com 1.500, 2.000, 10.000, 30.000 pessoas e ainda assim se sentir totalmente isolado ou isolada. É preciso identificação, é preciso colocar a mão na massa. Mas aí você vai observar o que Spurgeon disse àquela senhora. A imperfeição, minha irmã, existe em todos os lugares. Se a senhora está numa igreja imperfeita e quer vir para a minha, vai ficar imperfeita. Se é uma questão de gostar da igreja, gostar do culto, ficar próxima da igreja, o seu endereço é por aqui, é outra coisa. Mas perfeição não existe enquanto nós estivermos caminhando neste mundo. Por isso Paulo pediu sabedoria
conhecimento da vontade de Deus, perseverança, paciência, alegria, gratidão, tudo faz parte da oração dele. E então no capítulo 2 ele diz: quero que vocês saibam quantas lutas eu tenho enfrentado por causa de vocês e daqueles que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele, isto é, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Porque o problema dos colossenses, trazido por alguns hereges, era este. Eles trouxeram a ideia do gnosticismo, isto é, da ênfase no conhecimento, mais a ideia do sincretismo, ou seja, de fazer uma mistura de conceitos de fé, de ideias, isto é, era um cristianismo misturado com outras ideias. E vamos e venhamos, 2000 anos depois, não é fato que nós encontramos ainda esse tipo de sincretismo entre nós, no mundo todo. Ideias as mais doidas, as mais sinistras, como dizem os jovens, misturadas à fé cristã. Eu tenho ouvido tanta coisa que me impressiona. Pessoas que pelo tempo deveriam ser mestres na palavra e ainda estão no beabá, ainda estão começando, e a cada dia trazendo mais ideias que nada tem a ver com a Bíblia. E meus irmãos, quando nós, crentes, ou quando a nossa igreja perde a Bíblia de vista, ela, a igreja, nós, os crentes, perdemos o nosso rumo, perdemos o nosso norte. Certa vez uma senhora conversando comigo e eu mostrando este ponto da importância da Bíblia, me disse o seguinte: pastor, e quando a Bíblia não é mais suficiente? Eu disse: irmã, quando a Bíblia não é mais suficiente, a senhora está perdida e eu também. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, isto é a nossa única regra de crença, de doutrina, fé, e de prática, de ética, de comportamento. Se a Bíblia sai de cena, irmãos, não sobra um de nós. Não quer dizer que não tenhamos excelentes reuniões, não quer dizer que não tenhamos excelente congraçamento, excelente comunhão, mas não teremos mais a palavra do Senhor falando ao nosso coração. Irmãos, quem nos sustenta como crentes e as nossas igrejas é a palavra de Deus. Não é outro livro, mas é a palavra de Deus. Nós vivemos uma época de muito analfabetismo bíblico, outros chamam até de raquitismo bíblico, porque lamentavelmente há muitos e muitos no mundo todo que estão em nossas igrejas, que leem todos os livros que existem, de grandes autores, grandes escritores, grandes pregadores, mas não leem a Bíblia. Consequentemente, continuam frágeis na fé, porque o que vai inspirar a sua vida não é necessariamente a minha palavra em primeiro lugar, mas é a palavra de Deus. Nós precisamos de ser como os bereanos, que colocavam as palavras de Paulo e outros apóstolos no teste. Eles não estavam desconfiados de Paulo, eles não estavam suspeitando de Paulo, eles queriam apenas conferir para ver se as coisas de fato eram assim. Nós precisamos desta atitude bereana em nossas igrejas. Pastor Fausto falou alguma coisa? Vamos conferir com a palavra de Deus. Eu não sou Deus. Eu estou interpretando da melhor maneira possível, que eu sei o que está na palavra de Deus, mas é preciso saber se eu estou acertando ou não com a palavra de Deus. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade e nos guia a toda a verdade. Ele nos leva onde está a verdade e ele também nos ajuda a entender a verdade que ali está.
ela pode ser muito bem colocada, mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, que inspiração vai trazer? Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Se você e eu quisermos ter saúde espiritual, precisamos de nos alimentar da palavra do Senhor. Não há outro jeito. E Paulo diz isto: eu quero que vocês saibam, tenham a plena certeza e entendam que o segredo de Deus é o próprio Cristo, porque nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. O problema com os colossenses é que alguns irmãos, misturados àqueles hereges, trazendo ideias de fora, sincretismo de fora, misturando tudo, cristianismo, judaísmo, religiões orientais. Este é o sincretismo, essa mistura geral. Eles apareceram com uma ideia de que os crentes precisavam de ter algum tipo de conhecimento, alguma coisa assim um pouco acima, para então poder entender mais de Deus. Olha, isso acabou dividindo aqueles irmãos entre os que tinham esse conhecimento, os que tinham esse segredo e aqueles que não tinham. Aí você divide a igreja entre os mais espirituais e os menos espirituais, aqueles que sabem mais e os que sabem menos. Paulo diz: olha, vamos acabar com essa história. Só existe um segredo, e esse segredo é Jesus. Quem conhece Jesus, conhece o segredo de Deus, porque em Jesus estão os tesouros de sabedoria e conhecimento. Nós não precisamos de outro segredo na igreja, senão o mistério de Jesus. Embora para nós a palavra mistério quer dizer uma coisa completamente desconhecida, a gente nem sabe como chegar ao mistério. No Novo Testamento, o mistério é aquilo que o Espírito Santo revela ao nosso coração. Ele revela Cristo a nós. O hino 116 do cantor cristão diz isto, né? Vem, descobre as nossas almas, Cristo Salvador. Quando a gente canta, não dá para você colocar a crase. Então, vem, descobre as nossas almas, Cristo Salvador. É como se você descobrisse a alma. Não é isso não. Quando você lê, aí é melhor. Vem, Espírito Santo, descobre as nossas almas, Cristo Salvador. Ou, vem Espírito Santo e revela Cristo Salvador ao nosso coração, às nossas almas. Este é o conhecimento que você precisa e que eu preciso. Cristo Jesus, no qual estão os tesouros de sabedoria e do conhecimento de Deus. Escrevendo aos irmãos em Corinto, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 22 e 24, Paulo diz isto, que o Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus. Está tudo em Jesus. Irmãos, nós não precisamos de ninguém mais a não ser Jesus. E quem nolo revela a alma, o coração, é o Espírito Santo. Pois o próprio Jesus diz isso. Ele, o Espírito que virá, se eu for, ele me glorificará. Ele passará a vocês aquilo que o Pai tem passado para mim. Você quer glorificar a Jesus? Então, permita o Espírito Santo revelar cada vez mais Jesus ao seu coração. Este é o grande problema dos irmãos colossenses, esta ideia de um certo segredo ao qual apenas alguns tinham acesso. Paulo diz não, todo aquele que vem a Jesus já conhece o segredo de Deus, já conhece o mistério de Deus que o Espírito Santo revela, porque em Jesus nós temos concentrados os tesouros de sabedoria e conhecimento. É disso que trata a carta de Paulo aos Colossenses. E a sua tese principal está entre os versículos 15 a 20 do capítulo número 1, que é a supremacia ou a sobreexcelência do Senhor Jesus na sua própria igreja.
E por igreja aqui não estamos pensando em templo, em casa, em recinto, mas em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Jesus. E Ele tem que ter a supremacia entre nós, pois no versículo número 19, a palavra diz: pois foi dado do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, porque Ele é primeiro em tudo. Jesus é primeiro em tudo. Deve ser o primeiro na minha vida e deve ser o primeiro na sua vida. Para que isso não pareça algo assim etéreo, não é? É o primeiro em tudo, quer dizer, é o primeiro na sua vida, na minha vida, no seu comportamento, no meu comportamento, no seu vocabulário, no meu vocabulário, nas suas atitudes, nas minhas atitudes, nas suas decisões, nas minhas decisões, nos seus relacionamentos, nos meus relacionamentos. Cristo deve ser supremo, sobreexcelente, diz a palavra do Senhor. Então eu quero ler quais são estas áreas nas quais Cristo é supremo, começando com o versículo número 15. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e aquelas que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Aqui estão as várias áreas nas quais Jesus Cristo é supremo. Notem bem, o apóstolo Paulo quer inculcar isto no coração dos irmãos de Colossos. Cristo é supremo. Ele é supremo na sua relação com o Pai, na sua relação com a natureza, na sua relação com a igreja, na sua relação com a ressurreição e na sua relação com a salvação, porque através dele todas as coisas voltaram a ter paz, como Deus, Criador deste universo. Amanhã pela manhã eu quero continuar nesses mesmos versículos, então indo a cada uma destas áreas nas quais o Senhor Jesus é supremo, porque a tese principal é esta: Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em você, Cristo é tudo em mim. Se não for assim, como diriam os embaixadores do reino, para que viver? Não é verdade? Cristo supremo na nossa vida. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, porque há 2000 anos o Teu Espírito Santo, usando Epáfras, levou a Paulo e Timóteo as boas novas do que estava acontecendo entre os colossenses. O próprio apóstolo diz isto aqui: recebemos as boas notícias sobre a sua fé, sobre a sua atuação, ó irmãos colossenses. E agora, irmãos colossenses, nós pedimos que Deus lhes agracie com sabedoria, com entendimento, com alegria, com firmeza, com paciência, com perseverança, com gratidão. Então Paulo diz aquilo que para nós hoje continua sendo indispensável: Cristo deve ser tudo em todos.
porque foi da vontade do Pai que ele se tornasse supremo sobre todas as coisas. Senhor, que o Senhor Jesus seja supremo entre nós neste congresso, nas palavras que nós proferimos, nos cânticos que nós cantamos, nos gestos que nós fazemos, nos exercícios do estique-se de que nós participamos, nas brincadeiras de que faremos parte, nos passeios durante as tardes, nas noites inspirativas e de talentos durante esses dias. Senhor, que em toda e qualquer atividade deste congresso, Jesus seja supremo. E fique muito claro isto no nosso coração. E mais uma vez suplicamos, abençoa estes dias na tua presença, sob a direção do pastor Gilton e toda a sua querida equipe. Senhor, seja exaltado o teu Filho entre nós, aquele nos quais habitam os tesouros do conhecimento e da excelência. Não precisamos de mais nenhum mistério, nenhum segredo. Cristo, somente Cristo. E no nome dele nós oramos. Amém.